Soma-se a isso o fato de que o potencial adversário do Lula, que é hoje muito fortemente o Tarcísio de Freitas, não se cansa de fazer o advocacy do Centrão. Então, essa cena de hoje, ela se associa ao fato... Sabe também o que está acontecendo hoje neste mesmo evento? Este evento, eu devia estar lá, viu, chefe? Apurando, não devia estar aqui. Mas é um prazer estar aqui. Mas este evento, entre outras coisas, é a despedida de Guilherme Derrite, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Guilherme Derrite, por sua vez, que foi colocado em Brasília para relatar o PL antifacção, presente dado por Hugo Mota, que está lá sendo agraciado hoje pela Rota, certo? E que, se não tivesse havido uma grita da opinião pública, como houve, teria, nas 4 primeiras versões de sua relatoria, enfraquecido a Polícia Federal de um jeito tão escandaloso que ficou inviável. Você passou a ver gente até de direita falando, olha, então, né, acho que aqui talvez o passinho tenha sido um pouco grande demais. E só por conta disso deram algum passo atrás. O Derrite errou muito, né? Impressionante como ele chegou, na sua uma oportunidade de brilhar, meteu os pés pelas mãos, que foi uma coisa... Ele não errou, ele apostou alto, eu não acho que tenha sido um erro, eu acho que foi uma aposta. Vai que cola. Ele chegou com um projeto pronto. Sim. Ele apresentou 2 dias depois de receber a relatoria. Isso não é erro. O erro dele foi não ter articulado durante o tempo que talvez devesse e tal. Mas ele tinha uma visão do que ele queria neste projeto muito clara. E ele não era um... Não, tudo bem. O que eu quero dizer só com ele errou é justamente que é claro que ele apostou e é claro que essa era a visão dele. Eu não estou discordando, você está inteiramente certa. Meu ponto aqui é só um. Ele chegou e achou que era só apresentar e levar. Ele não entendeu nada de como um parlamento funciona. Isso é um erro político crasso, é isso que eu quero dizer. E ele não é um agente autônomo. Não é. Ele é um agente que tem interesse, que carrega interesses, que fala por interesses. Então, é claramente a visão de um grupo... Um dia, eu ainda vou ser reconhecida como a grande profeta que eu sou. Porque eu fiz um cá entre nós, naquele dia, sobre isso. O fato de que, no dia que era deflagrada a história do Banco Master... A CPI do crime organizado estava ouvindo o diretor da Polícia Federal, a pessoa que tinha mais informações sobre o que estava acontecendo. E a nossa Júlia Keck viu lá, testemunha ocular da história. Só tinha o Alessandro Vieira e o Fabiano Contarato fazendo pergunta. O Marcos Duval, que é a voz do bolsonarismo na CPI, além do Flávio Bolsonaro, que estava com o Bukele, ficou lá falando do caso próprio. As pessoas que podiam tirar informações reais para a CPI, tiraram, que eram os dois que estão realmente, que têm espírito republicano. Que são senadores sérios, né? São os senadores sérios que, sendo policiais ambos, entendem de segurança pública. Tem um de direita, outro de esquerda, mas ambos são sérios como senadores, como parlamentares, né? E ambos eu acho até que talvez sejam classificáveis como centro-direita e centro-esquerda, por isso capazes de sentar e conversar e trocar ideias, né? E que é tudo que a gente advoga aqui. Vou botar os dois de garotos propaganda aqui, nossa, porque assim, é a república com a qual a gente sonha, né? E pela qual a gente faz jornalismo aqui, trabalha, que são duas pessoas com visões relativamente distintas de mundo, porém com pontos em comum, com uma visão, com interesse de fazer esse país melhor e etc. Bom, enfim, mas voltando à Polícia Federal. Você pega a trajetória recente do Tarcísio de Freitas, que foi pego constantemente advogando por pautas ou caras puramente ao bolsonarismo ou ao centrão. Então, o PL antifacção, eu acho que os governadores de direita que botaram o Derrite lá para cumprir o papel de sequestrar o projeto do governo e transformar em seu projeto,
Eu acho que a aposta de que o Derrit aprovaria fácil foi deles. Era do interesse deles, do consórcio dos governadores da direita, que quer minar o poder da Polícia Federal e trazer para os estados que têm polícias fortes, que têm ministérios públicos fortes. Porque os governadores de direita de estados pequenos, os nossos colegas da imprensa reportaram, eles foram, em parte, responsáveis por barrar o Derrit. Porque falava, gente, vocês estão fazendo um projeto que favorece os estados grandes governados pela direita, mas eu não tenho efetivo policial aqui para fiscalizar 10% das cidades que eu governo. Eu preciso da Polícia Federal aqui me ajudando. Eu não posso abrir mão da Polícia Federal desse jeito. Agora, Flávia, não é só isso, né? A gente não pode esquecer que no Brasil dos últimos 10 anos, governadores foram investigados pela Polícia Federal e foram em cana, né? Governadores. Aqui no nosso estado, no meio do Christian, a gente conta em mais de dedos do que tem uma mão, tá? A gente tem que contar até com os dedos dos pés, porque das mãos já não tem mais. Exatamente, mas voltando então à questão eleitoral, eu não sei o quanto o Planalto, a campanha do governo Lula, do presidente Lula no ano que vem, vai conseguir traduzir os interesses do Centrão associados ao Tarcísio como candidato do Centrão, embora, para quem analisa política, isso seja bastante óbvio. Mas é que eu tenho a impressão de que Centrão é uma figura um pouco amorfa para o eleitor comum. É uma coisa que não fica tão associada ao executivo, a um governador, a um presidente, e fica muito mais ligada político é tudo igual, mas é muito ligado ao legislativo. Eu não sei o quanto. Agora, como o Congresso, o Planalto encontrou essa linha discursiva de o Congresso é que é o inimigo do povo, né? E ao tentar, e não está difícil, associar Tarcísio a esse pedaço do Congresso que o Planalto está chamando de inimigo, eu acho que talvez discursivamente um dos grandes trunfos que o Planalto pode ter o ano que vem, sim. Inclusive porque, deixa eu só concluir essa última frase, inclusive porque no meio dessa briga toda, o Alcolumbre e o Hugo Mota, por exemplo, se abstiveram de continuar tentando chamar para si a vitória da isenção do imposto de renda, por exemplo. Eles não foram na cerimônia, eles pararam de falar nesse assunto, eles tentaram ali no começo compartilhar os louros da vitória e no meio da briga pararam. Então, eu realmente acho que hoje está mais vantajoso para o Lula comprar essa briga, manter a briga fluindo, porque também não sei... Tem LDO para aprovar, certo? O que falta de bomba explosiva, de pauta explosiva esse ano? LDO, a pauta bomba já foi, já perdeu, né? Não sei se eles vão judicializar ou não. E para este ano meio que acabou, né? Aí a briga legislativa do ano que vem vai até julho, depois acaba, não aprova mais nada, de qualquer jeito. Já não aprovaria. Até antes de julho. Né? Até antes, pois é. A hora que anunciar, abriu, né? Descompatibilizou, começou a campanha, já era. Isso. Então, assim, a janela de oportunidades do governo, ela já é pequena de qualquer jeito. Já teria uma dificuldade imensa de qualquer jeito. O custo de bancar a briga está relativamente baixo. No momento, o que está a prêmio é a cabeça do Messias, e só. E tudo isso certamente está passando na cabeça do Lula. Vem cá, qual o esforço que eu tenho que fazer para aprovar qualquer coisa até abril do ano que vem? São poucos meses, eu vou ajudar. Mesmo que eu dê essa ajuda, ainda assim eu vou conseguir aprovar no máximo que uma coisa? Todas essas contas estão passando pela cabeça do Lula. O Outlook que faz um comentário no qual ele tem muita razão aqui. Tem mais ex-governador preso no Rio de Janeiro que o Flamengo tem título de Libertadores. É incrível, ele tem toda a razão. E olha que a gente está falando do Flamengo, a gente não está falando de qualquer clube, entendeu? Não é de qualquer clube, entendeu? É do Flamengo. Então, teve um comentário que eu saltei aqui, do Cândido Moura. Vamos falar de coisas complicadas. Pedro, você acha certo que o presidente tenha medo de comprar deputados e senadores? Isso é bom do seu ponto de vista? Depende. Não entendi essa pergunta.
Você acha certo que o presidente tenha meios de comprar deputados e senadores? Meios? Eu entendi medo. Meios. Isso é bom do seu ponto de vista? Cândido, se você está se referindo a coisas como mensalão, se você está se referindo a coisas como a distribuição de dinheiro pelos votos para aprovar a reeleição, como houve durante o governo do Fernando Henrique, não, imagina, é claro que é ruim, é corrupção. Agora, se você está falando de cargos para formar base, se você está falando de um presidente ter o controle do orçamento e aprovar determinadas verbas para áreas de interesses de parlamentares, em troca do voto desses parlamentares, é assim que democracia funciona. Eu acho que durante muito tempo a gente teve uma visão que eu acho, me parece excessivamente moralista, de dizer, isso é só toma lá da cá, tudo mais, tal. Agora, pensa da seguinte forma, e é a maneira como eu penso a respeito da difícil gestão de votos e da difícil relação entre legislativo e executivo no Brasil. A gente tem partidos demais, a gente tem mais de 30 partidos políticos no Brasil. Isso quer dizer que nenhum presidente da República é eleito com base, nenhum presidente da República é eleito com maioria dos votos na Câmara dos Deputados. E você precisa dos votos da Câmara dos Deputados. Como é que você, então, atrai esses deputados? De uma única forma, compartilhando poder. O que é compartilhar poder? Compartilhar poder, republicanamente, é compartilhar as decisões a respeito de políticas públicas. Isso quer dizer que alguns grupos parlamentares poderão participar das decisões que o executivo toma a respeito de onde que você vai investir e onde que você não vai investir, em que políticas públicas serão prioritárias e que políticas públicas não serão prioritárias. Você tem duas maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é chamando esses grupos políticos para fazerem parte do governo, do Poder Executivo, ocupando cargos em estatais, ocupando cargos em ministérios. A outra maneira é você permitindo que eles colaborem nas decisões a respeito de como que você distribui verbas. Isto não é comprar. Isto não é ilegítimo. Isso é absolutamente legítimo, é absolutamente razoável e permite que pessoas que são eleitas, que são deputados federais, se sintam fazendo parte do governo. É evidente que este mecanismo não está funcionando, tá certo? Agora, se ele funciona bem, eu acho absolutamente razoável e eu jamais chamaria isso de comprar. A gente, por tempo demais, chamou esse troço de toma lá da cá, e quem classifica isso de toma lá da cá tá fazendo uso de um moralismo bobo e ingênuo. Entendeu? Isso é compartilhar poder para poder exercer o poder. O nome disso é presidencialismo de coalizão. Certamente já ouviram falar disso. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha. Senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa. Você pode amar ou detestar, dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo, você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.